Imagine um crime tão calculado, tão frio, que a vítima sequer percebe que está sendo levada à morte. O envenenamento por arsênio, um dos métodos mais traiçoeiros e mortais, foi utilizado por séculos por assassinos que queriam silenciar suas vítimas sem deixar rastros. No começo do século XX, essa substância mortal, conhecida por seus efeitos devastadores no corpo humano, era facilmente encontrada em várias formas, desde pesticidas até cosméticos. E por mais incrível que pareça, também era a arma preferida de muitas mulheres, que, movidas por ganância ou paixão, arquitetavam assassinatos tão engenhosos quanto horríveis. Hoje, vamos explorar uma das histórias mais chocantes de envenenamento, que tem todos os elementos de um verdadeiro crime real. Uma mulher, uma mentira, um plano frio e uma execução pública que deixou sua marca na história do crime. Essa é a história de Ruth Snyder, uma mulher comum que, com a ajuda do seu amante, orquestrou o assassinato do próprio marido, através de um envenenamento lento e gradual. Mas o que parecia ser um crime perfeito, logo se tornaria um dos casos mais notórios da época, com um final ainda mais impactante. Uma foto que eternizou a sua morte em uma cadeira elétrica. Fique comigo, enquanto vamos revirar os detalhes dessa história bizarra de engano, traição e, claro, arsênio. Para entender como Ruth Snyder chegou a cometer um crime tão brutal, precisamos dar um passo atrás e olhar para a sua vida antes da tragédia. Ruth Snyder era uma mulher aparentemente comum, casada com Albert Snyder, um homem de classe média de Nova York. Ela vivia uma vida tranquila, mas estava longe de ficar satisfeita. O casamento com Albert era marcado por discussões e descontentamento, e Ruth logo encontrou alguém que a faria sentir-se mais viva, seu amante, Judge Gray. Judge trabalhava como vendedor e juntos começaram a traçar um plano que na mente deles parecia perfeito. Mas como matar alguém e não ser pego? A resposta era simples: um veneno. O arsênio, conhecido por sua eficácia letal e por ser praticamente impossível de detectar, a menos que se fizesse uma autópsia detalhada, se tornou a arma de escolha de Ruth. Ela começou a dar ao marido pequenas doses de arsênio, disfarçadas em alimentos e bebidas, fazendo com que ele sofresse sintomas de uma doença crônica e debilitante. Por semanas, Albert se sentiu cada vez mais fraco. Seus sintomas incluíam dores abdominais, vômitos e uma sensação constante de fraqueza. No começo, ele foi levado a médicos, mas nenhuma doença específica foi diagnosticada. Ruth, com um ar de preocupação, fez tudo o que pôde para manter as aparências de uma esposa dedicada, enquanto secretamente o envenenava. Mas o que parecia ser um processo lento e meticuloso para eliminar Albert foi, na verdade, o reflexo de um plano maior. Ruth e Judd estavam armando algo muito mais ambicioso. A morte de Albert não seria apenas o fim de sua vida, mas o começo de uma nova, onde Ruth poderia ficar com a fortuna do marido e casar-se com Judd. O plano era simples: uma morte gradual, sem suspeitas, para que ninguém questionasse a causa natural do falecimento. Mas, como veremos, o destino não estava do lado deles. Apesar de todo o cuidado e planejamento, Ruth Snyder e Judd Gray logo perceberiam que seus planos de escapar impunes estavam prestes a ruir. A morte de Albert Snyder, que inicialmente parecia ser uma fatalidade, começou a levantar suspeitas. Familiares e amigos próximos de Albert começaram a notar que ele havia piorado rapidamente, mas o médico não conseguia encontrar uma explicação concreta para seus sintomas. O fato de Ruth ter agido de forma tão calma e controlada durante todo o processo fez com que algumas pessoas começassem a desconfiar de algo mais sinistro. A investigação seguiu com intensidade e logo o histórico de Ruth e seu envolvimento com Judd foi à tona. O caso se tornou uma verdadeira investigação de traição, morte e manipulação. Durante as investigações, foram descobertos detalhes que indicavam que Ruth havia adquirido arsênio antes da morte de Albert, e as evidências começaram a apontar para ela como principal suspeita. Quando a polícia confrontou Ruth, ela inicialmente negou qualquer envolvimento, mas a pressão aumentou e logo as provas se tornaram irrefutáveis. Ruth e Judd foram presos e levados a julgamento, onde o escândalo tomou proporções ainda maiores. O fato de ser uma mulher envolvida em um crime tão calculado e cruel fez com que o caso se tornasse um verdadeiro espetáculo público. Ruth foi retratada como uma mulher fria, disposta a matar por dinheiro e amor. O julgamento foi rápido. No tribunal, o promotor não deixou pedra sobre pedra, desmascarando cada detalhe do plano de Ruth e Judd. A defesa tentou argumentar que Ruth não tinha intenção de matar, mas as provas eram claras demais. O júri não demorou a tomar uma decisão. Ruth Snyder foi condenada à pena de morte. A sentença foi uma das mais comentadas da época, não apenas pela gravidade do crime, mas também pela forma como o público reagiu à condenação de uma mulher. Judd Gray, o amante, foi condenado a uma pena menor, mas ainda assim severa. A execução de Ruth, em 1928, aconteceu na cadeira elétrica, e o que aconteceu em seguida ainda hoje é um dos momentos mais dramáticos da história do crime americano. Durante a execução, uma foto foi tirada, um momento que congelou o horror e a ironia
do destino. A imagem de Ruth Snyder morrendo na cadeira elétrica se tornaria uma das fotos mais famosas e chocantes de todos os tempos. A história de Ruth Snyder não é apenas sobre o crime em si, mas sobre a frieza humana e a busca pelo poder. Mesmo a custa de vidas inocentes, o envenenamento por arsênio, uma técnica macabra e lentamente mortal, foi a ferramenta escolhida por Ruth para alcançar seus objetivos. Ela usou sua posição como esposa para disfarçar suas intenções traiçoeiras, acreditando que poderia escapar sem ser descoberta. Mas, como vimos, o que parecia ser um plano perfeito logo se desfez, pois a verdade sempre encontra uma maneira de vir à tona. A investigação, o julgamento e finalmente a execução pública de Ruth Snyder marcaram o fim trágico de uma mulher que, por sua própria ambição e egoísmo, perdeu tudo. A foto de Ruth na cadeira elétrica, capturada no exato momento em que sua vida chegou ao fim, permanece até hoje como um símbolo de horror e da justiça. Para muitos, essa imagem se tornou um lembrete cruel de como a corrupção moral pode levar alguém a cometer atrocidades, mesmo quando parece ser uma pessoa comum. Ruth Snyder e Judy Gray são apenas dois nomes de uma longa lista de pessoas que, movidas pela ganância ou pela paixão, escolheram caminhos sombrios e irreversíveis. Mas o caso de Ruth também nos fez refletir sobre o preço da traição e da violência, e como a busca pelo poder pode cegar até mesmo as pessoas mais próximas. Em um mundo onde o crime e a punição ainda geram debate, a história de Ruth Snyder se torna uma lição amarga. Não importa o quão cuidadosamente você planeje algo, a verdade sempre vem à tona. E muitas vezes o destino é implacável. Obrigada por assistir. Se você se interessou por este caso e quer saber mais sobre os crimes reais, inscreva-se no canal e ative as notificações para ficar por dentro de mais histórias intrigantes como esta. Até a próxima.